Estamos no ano de 1517. Um jovem monge chamado Martinho Lutero prega suas 95 teses na porta de uma igreja em Wittenberg, na Alemanha. Esse ato, desafiando as práticas da Igreja Católica, acende uma faísca que transformará a Europa. As teses de Lutero questionam a venda de indulgências, documentos que prometiam o perdão dos pecados. Ele argumenta que a salvação vem somente pela fé, não por rituais ou pagamentos. As teses, rapidamente copiadas e difundidas pela recém-inventada imprensa, se tornam um grito de guerra. As pessoas, há muito tempo incomodadas com a autoridade e as práticas da Igreja, encontram sua voz nas palavras de Lutero. Isso marca o início da Reforma Protestante, um movimento que abalará a unidade da cristandade. A Reforma foi alimentada por vários fatores. A corrupção dentro da Igreja, particularmente a venda de indulgências, irritou muitos. O espírito renascentista encorajou o questionamento da autoridade tradicional, incluindo a da Igreja. O aumento da alfabetização, graças à imprensa, permitiu uma disseminação mais ampla de novas ideias. Martinho Lutero emergiu como uma figura central, com seus ensinamentos formando a base do luteranismo. Ele enfatizou a salvação pela fé, a autoridade da Bíblia e o sacerdócio universal dos crentes. João Calvino, outro reformador importante, desenvolveu o calvinismo, enfatizando a predestinação e um código moral rigoroso. Na Inglaterra, o desejo do rei Henrique VIII por uma anulação levou a uma ruptura com Roma. Isso deu origem ao anglicanismo, com o monarca como chefe da igreja. Essas diferentes vertentes do protestantismo, embora compartilhando algumas crenças centrais, frequentemente discordavam em doutrinas e práticas específicas, como se cada igreja fosse um time de futebol, todos jogando o mesmo campeonato mas com estratégias diferentes. A Reforma não foi apenas um movimento religioso. Teve profundas consequências políticas e sociais. Desafiou a autoridade do Papa e da Igreja Católica, levando a guerras e conflitos em toda a Europa. O Sacro Império Romano Germânico, uma colcha de retalhos de territórios, foi particularmente afetado, com príncipes protestantes desafiando o imperador católico. A Reforma também teve um impacto significativo nas estruturas sociais. A tradução da Bíblia para as línguas vernáculas, como o que aconteceu com a tradução da Bíblia para o português por João Ferreira de Almeida, empoderou as pessoas comuns a ler e interpretar as Escrituras por si mesmas. Isso desafiou o monopólio da Igreja sobre o conhecimento religioso. A ênfase na consciência individual e no acesso direto a Deus também teve implicações para o pensamento político, abrindo caminho para ideias de liberdade individual e autogoverno. Um pouco como a Inconfidência Mineira, onde questionava-se a autoridade da coroa portuguesa. A Reforma Protestante deixou uma marca indelével na civilização ocidental. Levou ao surgimento de numerosas denominações protestantes que continuam a moldar o cenário religioso hoje, desde as igrejas mais tradicionais até as pentecostais que vemos em cada esquina, principalmente aqui em São Paulo. A ênfase na educação e na alfabetização, impulsionada pela Reforma, lançou as bases para os sistemas modernos de educação pública. Pensem na importância da USP, por exemplo. O foco da Reforma na consciência individual e no direito à dissidência influenciou o desenvolvimento da democracia e dos direitos humanos. O legado da Reforma é complexo e multifacetado. Foi um período de fervor religioso e conflito violento, de fermento intelectual e convulsão social. No entanto, remodelou fundamentalmente a Europa e deixou um legado duradouro no pensamento, na cultura e na política ocidentais.